Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre Neymar, cara. Neymar nunca treinou tanto. Chamada da matéria do Lucas Mussetti sobre o Neymar, sobre a recuperação dele. A gente vai falar sobre isso, destrinchar um pouco e opinar, obviamente, tá certo? Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você estiver aqui pela primeira vez, tem vídeo pra caramba aqui no Vem Pro Peixão, mano. Se inscreve no canal, que eu garanto que você vai curtir. E vire membro, tá? Clica aqui no botão Seja Membro, R$ 7,99 por mês. Você participa de um grupo exclusivo de Telegram, comigo e com todos os membros aqui. E também estamos planejando aí fazer o nosso encontro, né, semestral com a galera, tá? Vou precisar fazer minha cirurgia primeiro, depois da cirurgia, recuperação, a gente faz o nosso encontro. Fechado? É isso, cara. O link do grupo está na comunidade aqui do canal, vira membro e entra lá no grupo, tá bom? Bora lá. Vamos falar aqui do Neymar. Matéria de Lucas Mussetti, assinada por ele lá no UOL, a gente vai falar sobre isso e vamos destrinchar nossa opinião a seguir, tá? Nunca treinou tanto, fecha aspas. Neymar passa até 11 horas no CT do Santos. Neymar tem uma nova rotina no centro de treinamento do Santos. Ele passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé. O camisa 10 se recupera da segunda lesão muscular no peixe. O craque tem trabalhado por 2 períodos, em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório. O membro do Departamento de Saúde do Santos disse ao UOL que Neymar nunca treinou tanto, entre aspas. Ele cumpre todas as orientações dos médicos. Após a nova lesão na coxa esquerda, o Peixe mudou o protocolo. O Departamento Médico Santista coordena o dia a dia com o suporte dos profissionais do staff do Neymar. Antes ocorria o contrário. Antes era, né, o staff do Neymar que passava a programação. Agora é o staff do Santos que passa a programação, tá? O Santos pediu para Neymar trabalhar em 2 períodos e evitar treinos fora do CT Rei Pelé. Essas recomendações são seguidas à risca. A chegada da nova comissão técnica também ajuda. O técnico Kleber Xavier, o auxiliar Matheus Bach e o preparador físico Fábio Massaredian conhecem Neymar da seleção brasileira. O Neymar evolui bem, mas não apressa. Ele deve voltar a jogar entre o fim de maio e o começo de junho. Agora, né? Fim desse mês. Com um contrato que termina em 30 de junho, deve ser renovado, né? As conversas devem avançar nos próximos dias. E aqui outras notícias do Mussetti. Por que eu quis fazer disso aqui um vídeo, cara? Porque a notícia é até simples, mas eu acho bom da gente conversar sobre, né? É óbvio que ninguém esperava, ninguém contava que o Neymar tivesse um número seguido de lesões tão rápido, né? Eu achava que ele pudesse até ter algumas, mas, por exemplo, ele veio naquele primeiro momento, em vez de jogar os 7 jogos ali, teria uma carga de minutagem mais bem trabalhada. Não foi o que aconteceu e acabou ocasionando aquela primeira lesão na coxa. E inclusive em outro local da que é agora, né? Aquela lesão ali, eu acho que a gestão de minutos dele foi muito rápida, né? Colocou muito minuto para jogar seguido, vindo de um LCA realmente é complicado. E ele já tinha tido outra lesão antes, tá? Ele volta do LCA, reestreia pelo Al Hilal, joga alguns minutos, joga o segundo jogo e sente uma lesão que tira ele de combate 60 dias. E aí vem toda a situação Santos, pra quem não se lembra. Ele não vem do LCA já direto pro Santos, não. Ele tem o LCA na seleção brasileira, fica aquele período todo fora, ainda como jogador do Al Hilal. Quando ele volta, ele tem uma nova lesão, fica 60 dias afastado, se recupera. Aí tem toda a parada de Santos e tal, entrevista o Jorge Jesus, ele volta ao Santos, faz aqueles 7 jogos seguidos, tem a nova lesão, fica fora um período. São poucos jogos, até porque o Santos é eliminado do estadual, né? Ele joga as quartas de final, o Santos é eliminado na semi e ele fica fora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das 2 primeiras rodadas do Brasileirão, né? E aí volta contra o Fluminense, joga o segundo tempo inteiro, começa o jogo contra o Atlético Mineiro, acaba se contundindo, né? Então aí ele perde esse novo período, novo local da coxa, né? E aí ele volta. Todo o trabalho anterior é feito com o staff do Neymar. O staff do Neymar é o capitão, né? É o líder de como será o tratamento dele. Eu não estou falando que o staff dele não é bom, né? Pelo amor de Deus, o cara tem condições e trabalha com pessoas competentes. Só que o protocolo do Neymar acabou se mostrando com o staff dele, não vou falar ruim, porque eu não acho que é ruim, mas não mostrando correto, sabe? Por quê? Porque as lesões continuaram acontecendo. Então, talvez, aliado à vontade do atleta, que a gente sabe que ele quer estar em campo, quer estar jogando, etc., o staff dele vai, né, como é funcionário dele, vai colocando, tentando fazer com que ele volte o mais rápido possível. E o Santos, nesse momento, ele se coloca assim, ó,
a gente prefere ter ele 100% do que ele ter 70% para ele machucar de novo. Então vamos recuperar ele de vez, né? Eu tô simplificando a conversa. Vamos recuperar ele de vez para que ele não tenha mais esse problema. Se vier, vai ser um outro problema em outro lugar. Vamos nisso? Então vamos. Então o Santos passou a liderar o tratamento dele, contrariando o que era feito anteriormente. E pelo que eu sei, posso estar enganado, mas pelo que eu sei, o que era feito antes é que quem comanda os tratamentos do Neymar desde que ele foi ao PSG é o staff dele, né? Não é o clube. Então talvez isso possa ter acarretado em algumas lesões. Não que ele tenha se machucado de propósito ou que é mal cuidado, mas o prazo de retorno às vezes tenha sido atabalhoado. É só uma suposição, né? E agora o Santos resolveu liderar esse projeto. Então o Neymar não treina em casa, porque, gente, só treinar, não vai te dar o resultado. Você precisa ter o período de descanso, você tem que ter a minutagem controlada de descanso, de recuperação. E eu não tô falando só com o caso do Neymar, é qualquer atleta, qualquer pessoa que pratique atividade física. O sono precisa ser regulado, né? A minutagem de treinamentos, de descanso, tudo isso precisa ser regulado. Então, por mais que o Neymar esteja 11 horas por dia no CT, como diz a matéria aqui, não quer dizer que ele fica às 11 horas treinando, né? Muita parte disso é tratamento, é massagem, é para que o corpo se realinhe. E o Santos já fez isso no passado, tá? Óbvio que em um outro momento, mas para quem se lembra, hoje o Pedrinho, presidente do Vasco, ele foi atleta do Santos, foi jogador do Santos. E o Pedrinho, cara, ele era até chamado de Podrinho, lembra? Quando ele sai do Vasco pro Palmeiras, ele passa a ter uma série de lesões, fica muito tempo fora, volta, machuca de novo? Sim, naquele período, o Pedrinho vivia nesse fio da navalha, né? Ele sempre jogava, mas ele machucava muito, então ele tinha pouca sequência. E aí, quando o Pedrinho vai ao Santos, o Newton Petroni, o Filé, ele era o fisioterapeuta que comandava o CEPRAF, que é o centro de treinamento do Santos ali, né? A parte de fisioterapia. E o Filé detecta ali que o Pedrinho tinha um desalinhamento no quadril, com o que fazia que ele sobrecarregava muito uma perna, o que acarretava em uma série de lesões que ele vinha sofrendo, lesões musculares. Não só por conta, o LCA foi o causador, foi lá o que desalinhou. E a partir do LCA não foi corrigido esse problema no quadril do Pedrinho. Então quando ele vai ao Santos, o Filé corrige o quadril do Pedrinho e ele passa a jogar, né? Tanto que no Santos ele não tem lesões mais. Lembra? Depois de Santos, o Pedrinho quase não se contunde mais. O número de lesões dele diminui drasticamente. Por quê? Porque foi corrigido isso. Eu não sei se isso está sendo feito agora e nem sei se o Neymar tem um desvio no quadril ou alguma outra coisa, ou algum outro tipo de problema que está sendo tratado. Mas uma lesão, ela às vezes danifica alguma outra parte que não só propriamente o lugar lesionado. Entendeu? Isso pode acarretar uma série de lesões em outros lugares. E óbvio, quando tem um LCA, é normal que um atleta, quanto mais velho ele seja e menos cuidado ele tenha com relação à carreira, ao longo da carreira, o número de lesões pode ir aumentando. Vários atletas passaram por isso, né? Eu sempre dou o exemplo do Ronaldo Fenômeno, que hoje todo mundo trata como um conto de fadas lindo e maravilhoso, sempre todo mundo esperando a superação dele, mas não, quem lembra bem da época sabe que ele é tratado como um ex-jogador em atividade, ainda com 25 anos de idade, que é a idade que ele disputa a Copa do Mundo de 2002, né? Porque o Ronaldo tem 2 LCA muito graves, né? 3 LCA, desde que ele sai do Barcelona, no período de Inter de Limão, Inter de Milão, né? Ele tem 3 LCA ali, 2 seguidos. Um LCA, ele volta no primeiro lance que ele volta do LCA, ele tende novamente outra lesão de LCA, você vê o joelho dele saltando, o osso do joelho da perna, né? Saltando no joelho, e ele fica outro período afastado, e o período dele depois de LCA para voltar à Copa do Mundo, se eu não me engano, são apenas 19 partidas para jogar a Copa de 2002, né? Ainda com gestão de minutos e tal. O Ronaldo teve uma série de lesões até mais graves do que a do Neymar, só que com uma idade mais jovem, né? Ele teve entre 21 e 25 anos essa grande quantidade de lesões de LCA. Depois disso, ele consegue corrigir, volta a jogar em altíssimo nível, mas não com a mesma explosão física de anteriormente, né? Que ele jogava, mas ainda assim totalmente fora da curva, ainda melhor do mundo, como ele foi eleito em 2002, e consegue fazer uma carreira muito boa até quando ele decide parar com 33 anos, tá? O Ronaldo já para ali com 34, na verdade, né? Ele faz 34 em 2010 e encerra a carreira no comecinho de 2011, mas acho que ele nem chega a entrar em campo, né? Em 2011. Acho que ele entra até contra o Tolima, se eu não me engano. Ele tá ali com o Tolima na eliminação do Corinthians e depois disso ele encerra a carreira em 2011 com 34 anos de idade.
Mas, por que eu tô usando de exemplo? Porque pode acontecer com o Neymar também, tá? É óbvio que todo cuidado está sendo tomado, nós torcedores queremos ele dentro de campo, jogando, sendo importante e resolvendo os nossos jogos, que é o mais importante ter um atleta desse tamanho no nosso clube. Mais importante que toda a outra parte que eu sempre exalto aqui, a parte fora de campo, né, os ganhos financeiros, a atratividade para o mercado, tudo isso é muito importante, mas o mais importante é o campo. E o que uma parada que pega bastante, que o Neymar está sendo dado como acabado, né? Como foi o Ronaldo e outros jogadores em determinados momentos. E ele se motiva muito por isso, historicamente, pela própria carreira dele, né? O Neymar sempre foi muito provocado e sempre que ele foi muito provocado, ele conseguiu responder no campo, né? Em vários momentos da carreira, o Santos mesmo aconteceu isso, né? A reverência, quando os caras provocavam aí que ele não tava jogando nada, ele resolvia jogo e tal, né? Isso é uma toada da carreira dele. Ele tem isso como uma motivação. Se funciona pra mim, tá tudo certo. Mas é o que a gente quer, que a gente quer ver ele dentro de campo. E se ele tá dedicado, ótimo, né? É isso que a gente quer ver. Ele não tem mais aparecido em Kings League até então, né? Depois dessa segunda lesão aí, em outra parte da coxa esquerda, mas é a mesma coxa. Talvez tenha sido feito um estudo para isso, né? Ele tem postado muito a parte de recuperação e que é importante para comunicação também, tá vendo? Ó, estamos focados aqui, postando coisas em casa, tá com a família. Mudou um pouco o comportamento, pelo menos no que tange público, né? Pode ser que, sem ser postado e etc., posso estar fazendo outras coisas, mas também não compete a mim nem a ninguém. Só estou dizendo que, pelo menos publicamente, a imagem que está sendo passada é outra, né? Cuidado, tratamento, casa, família, filha, esposa e etc. E que aqui, cara, querendo ou não, a mensagem pública ela acaba tendo uma importância muito grande quando você quer algum tipo de abordagem ou algum tipo de análise em cima do que você está fazendo, né? A gente não tem ouvido mais histórias, o Neymar foi para tal lugar jogar poker, o Neymar apareceu na Kings League e tal. Por mais que ele vá para esses lugares e sente a bunda na cadeira e jogue, a atenção é desfocada. Então, assim, seu foco não é jogar bola, então jogue e trate-se para jogar bola. Esse é o seu foco, você não tá focado em jogar a Copa do Mundo? É o que o Pepe falou lá no Futirinhas, né? Ele falou, cara, se o Cristiano Ronaldo precisasse ficar um ano sem sexo para jogar a Copa do Mundo, ele ficaria. E assim, é um exagero, mas é para dar a entender a importância que dá para essa situação. Então, talvez, mesmo aos 33 anos, que não é mais nenhuma criança, embora a gente zoe o menino Neymar, talvez tenha dado uma noção agora. Talvez a porrada tenha sido tão forte, mais do que a lesão de LCA. Né? Porque quando vem essa segunda contusão e você vê transparecendo lá contra o Galo, né? A frustração, mais do que a tristeza, é a frustração. Talvez ali tenha dado um choque de realidade. Caramba, eu não sou mais nenhum moleque. Eu tenho 33 anos, tô no final da minha carreira, cara. Ganhei dinheiro, óbvio, né? Não é tudo isso na cabeça, mas o turbilhão de coisas faz você pensar e reanalisar as coisas. Se for isso, ótimo. Ainda tem tempo de jogar bola, ainda tem tempo de dar a volta por cima, ainda tem tempo de brilhar no time que ele é ídolo. Tem tempo para fazer isso, né? Se o Neymar tiver condições físicas e vontade de jogar mais 3 anos, a gente tá fechado com ele, cara. Como torcedor, a gente vai junto com ele. Como torcedor do Santos, óbvio. Né? Mas, cara, ele precisa querer também. Não é só querer da boca para fora, é fazer por onde. É lutar por isso. É estar concentrado nisso. Óbvio que eu não sou tapado de falar, olha, enquanto você joga bola, você só tem que pensar em futebol, hein? Você não pode fazer nada da sua vida além de jogar bola e pensar em futebol. Não, né? Mas que é uma das coisas mais importantes, até porque é através disso que veio toda a sua vida, né? Então o futebol é muito importante, se dedicar à carreira é muito importante e se dedicar ao próprio corpo é muito importante. Né? Se você precisa fazer algumas abnegações, algumas escolhas que você não vai poder usufruir nesse primeiro momento aqui, nesse momento de atleta, você vai poder usufruir no futuro. Você vai ter muito tempo para usufruir no futuro, você vive a grande parte da sua vida sem ser atleta de futebol mais. Só vivendo dos louros da carreira que você construiu anteriormente. Então dá tempo de fazer tudo isso ainda. É só um pouco de paciência agora. Então, tomara, como fã do cara e torcedor do Santos, tomara que ele tenha, né, chegado nesse pormenor, então balanceado essas coisas e para a própria longevidade da própria carreira e para que o Santos possa colher frutos disso também no campo, que é o mais importante. Né? Você concorda com a linha de raciocínio ou você acha que não? Óbvio que nos comentários tem, lá, o Eduardo, né, acreditando na história, não sei o que, sempre isso, cara. Então, assim, geralmente não é torcedor do Santos, ignora, velho. Você viu um cara desse falando, ignora, deixa o cara falar
ele vai falar porque não é no time dele. Se fosse no time dele, seria uma outra conversa, mas é no nosso. Então, como é no nosso, é sempre a mesma coisa. Ah, nossa, se fosse no meu time, não queria. Não queria o Escambau, mas é aquela coisa, né? É muito fácil falar quando não é no seu time. Quando é no dos outros, é muito fácil quando não está acontecendo com o seu, só com o dos outros. É só ver quando um atleta se machuca do time deles. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Diz aí nos comentários sua opinião, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo. Tchau.